Você não serve nem para engraxar os sapatos dela. Minha mãe disse isso como se fosse um veredito, alto o suficiente para silenciar a mesa inteira. Por um segundo, me senti com 12 anos de novo, pequeno, invisível, esperando engolir aquilo como sempre fiz. Mas algo dentro de mim trincou. Olhei bem nos olhos dela e disse: "Então peça para ela pagar as contas de vocês." A sala congelou. Meu pai parou de respirar, e minha irmã, a garota de ouro ao redor de quem eles construíram o mundo, apenas olhou para mim como se nunca tivesse me visto antes. Aquele foi o momento em que tudo se quebrou. E o momento em que finalmente percebi que não era eu quem precisava de conserto. Meu nome é Lucas, e acho que esta é a parte em que finalmente conto a verdade que engoli por 30 anos. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas escreva "ouvindo" nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está a minha história. E se você quiser acompanhar minha jornada, certifique-se de se inscrever. Isso significa mais para mim do que você imagina. A noite de inverno, no bairro Nobre, parecia mais pesada do que o normal quando passei pela porta da frente da casa de 2 andares dos meus pais, ainda cheirando levemente ao desinfetante do meu plantão. Meu uniforme tinha sido trocado por jeans e uma camiseta amassada, mas a exaustão se agarrava a mim, escondida na tensão dos meus ombros. A sala de jantar brilhava sob a luz suave das velas. A mesa estava posta com talheres de prata polida, taças brilhando com os reflexos do lustre e o cheiro quente de frango assado flutuando pelo ambiente. Na ponta distante, esperava meu lugar de sempre, a cadeira ligeiramente torta, com pernas desiguais, aquela que ninguém nunca escolhia, a menos que fosse a última que restasse. Márcia, minha mãe, flutuava ao redor da mesa em um vestido justo, do tipo que ela usava quando esperava admiração. Roberto sentava-se com sua habitual autoridade silenciosa, falando pouco, mas supervisionando tudo. E Camila, minha irmã, estava sentada entre eles, envolta em um vestido de grife cintilante que capturava cada tremulação da luz das velas. Alguns amigos de negócios dos meus pais estavam lá também, adicionando suas risadas educadas à atmosfera já encenada. Tentei me misturar à noite, concordando com a cabeça, sorrindo, oferecendo respostas curtas, ainda lutando contra a névoa de um plantão de 12 horas na UTI. Camila falava sobre um grande projeto novo em sua empresa, sua voz brilhante e confiante. E eu observava como meus pais se inclinavam em direção a ela, como se cada palavra que ela dissesse tivesse mais peso do que a anterior. As histórias dela arrancavam elogios, até aplausos. As minhas, quando eu conseguia compartilhá-las mal, arrancavam um suspiro. Então, sem aviso, a mudança aconteceu. Márcia, bebericando seu vinho, olhou para mim, depois para Camila, e deixou suas palavras cortarem diretamente através da mesa. Você não serve nem para engraxar os sapatos dela. O barulho dos talheres parou. As conversas desmoronaram no meio da frase. Meu pai não piscou. Camila permitiu-se um pequeno sorriso satisfeito, e eu senti o ar ser expulso do meu peito, como se alguém tivesse socado anos de silêncio. De repente, eu era uma criança, novamente, invisível, desnecessário, esperado para suportar qualquer coisa sem reclamação. Mas algo dentro de mim vinha se apertando há anos, esticando sob pressão, esperando o momento em que finalmente pararia de se dobrar. E parou. Olhei diretamente para minha mãe, minha voz firme, de uma maneira que surpreendeu até a mim. Então peça para ela pagar as contas de vocês. A sala congelou. O sorriso de Camila desapareceu como se alguém tivesse desligado um interruptor. Minha mãe olhava
como se eu tivesse falado uma língua que ela não reconhecia. Os olhos do meu pai se arregalaram, a respiração presa na garganta. Até o relógio, tic-taqueando, no corredor de repente, parecia mais alto. Ninguém entendia que aquilo não era raiva, surgindo pela primeira vez. Era uma raiva que tinha sido privada de ar por décadas e, finalmente, arranhou seu caminho para fora. E enquanto eu estava sentado, lá, observando o choque deles, ondular pela mesa, um único pensamento surgiu em minha mente, firme e claro. Para entender por que aquelas palavras saíram de mim, por que eu não conseguia mais engolir tudo, você teria que voltar atrás. Voltar para onde tudo realmente começou. Muito antes daquela noite, a história já tinha tomado forma, nos cantos da casa, especialmente na sala de estar, onde cada memória era curada com intenção cuidadosa. Na parede principal, pendurava-se uma grande foto emoldurada de Camila aos 9 anos, segurando seu primeiro troféu de dança, com um sorriso confiante, enquanto minha mãe estava orgulhosamente atrás dela. Abaixo dela, havia fileiras de certificados, medalhas, fotos de recitais, competições, prêmios e férias. Minhas fotos, quando apareciam, estavam enfiadas nas bordas das prateleiras, enterradas em álbuns que ninguém mais abria. Cresci na periferia da minha própria casa. Ainda me lembro de ter 10 anos, ajoelhado debaixo da pia da cozinha, apertando um cano solto, porque o gotejamento estava mantendo minha mãe acordada. Passei uma tarde inteira consertando aquilo, orgulhoso de ter economizado uma conta de reparo para a família. Naquela mesma noite, Camila ganhou uma pequena competição de dança, e mamãe ignorou minha conquista com um casual "deixa aproveitar o momento dela". Mesmo naquela época, aprendi a engolir meu orgulho silenciosamente, a sair do caminho para que o holofote de Camila pudesse brilhar ininterruptamente. Mas o desequilíbrio não apareceu do nada, sabe? Tinha raízes profundas e emaranhadas. Quando Camila Romuiso era muito jovem, ela teve um susto respiratório que a deixou no hospital durante a noite. Eu era muito pequeno para entender os detalhes, mas lembro do pânico no rosto dos meus pais. A maneira como mamãe nunca saiu do lado da cama dela. A maneira como tudo em nossa casa mudou depois daquilo. A partir de então, Camila tornou-se aquela que tinha que ser protegida, celebrada, elevada, mesmo quando não havia nada para elevar. Cada conquista dela era um antídoto para um velho medo que minha mãe nunca deixou ir completamente. Por anos, disse a mim mesmo que entendia. Pais amam de forma diferente, protetora, imperfeita. Mas a compreensão não apaga a sua dor. E quanto mais velho eu ficar, mais sentia o peso de ser o estável, o quieto, aquele que recolhia os pedaços, simplesmente porque ninguém mais o faria. Quando eu tinha 16 anos, houve uma noite que ainda lembro vividamente. Meu pai me encontrou estudando até tarde na cozinha e me disse calmamente, quase gentilmente: "Se você quiser, um dia, reconhecerei tudo o que você faz." Foi a coisa mais próxima de validação que ele já tinha se oferecido, uma centelha de esperança na qual me agarrei por anos. Mas essa promessa nunca se materializou. Em público, ele elogiava Camila. Em privado, ele me tolerava. O contraste eventualmente esculpiu um lugar vazio dentro de mim, onde a confiança deveria estar. Olhando para trás, percebo que passei a maior parte da minha juventude tentando ganhar um tipo de atenção que nunca esteve disponível para mim. Trabalhei em empregos de meio período desde cedo. Ajudei a pagar contas quando as coisas estavam apertadas. Assumi responsabilidades que ninguém pedia a Camila. Pensei que se eu fizesse o suficiente, desse o suficiente, provasse o suficiente, talvez a balança mudasse, talvez eu fosse visto. Mas a verdade é que ser útil não é o mesmo que ser valorizado. E acho que sempre soube disso. Algumas semanas antes da explosão no jantar, tropecei em uma velha caixa de documentos enquanto ajudava a mamãe a organizar o armário de armazenamento.
Dentro dela havia um recibo desbotado, ligado a uma transferência da minha conta bancária durante minha adolescência. Eu não conseguia lembrar quando ou por que aquilo tinha sido retirado. Na época, ignorei, assumindo que não era nada. Mas aquele pequeno pedaço de papel ficou comigo, sentado na borda da minha mente, como uma sombra, esperando pela luz. E quando a luz finalmente bateu, tudo o que estava enterrado, anos de desequilíbrio, silêncio e sacrifício, começou a ressurgir rápido o suficiente para me afogar. Era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à tona. O Hospital Geral tinha um jeito de engolir o tempo inteiro. Num momento eu estava correndo para uma sala de trauma, o cheiro forte de antisséptico queimando meu nariz, alarmes ecoando de todas as direções. E no próximo, eu estava pressionando 2 dedos contra o pulso frio de um senhor idoso cujo coração tinha acabado de parar. Ainda me lembro do peso do corpo dele enquanto trabalhávamos, a frieza de sua pele contra minhas luvas, a centelha de esperança quando o monitor finalmente reiniciou com um ritmo trêmulo. Momentos como esse ficavam nos meus ossos muito depois do meu turno terminar. Meu peito ainda estava apertado com adrenalina quando entrei na sala de descanso, tirei minhas luvas e senti meu telefone vibrar. Pensei que pudesse ser uma mensagem de um colega de trabalho ou talvez uma rara verificação dos meus pais. Em vez disso, a tela se iluminou com o rosto de Camila, emoldurado pela luz do sol. Seu sorriso perfeito, congelado, sob uma legenda que dizia: Escapada em família. Atrás dela estavam as ondas azuis de Trancoso, areia limpa demais para ser real. E meus pais, parados ao lado dela, segurando drinks de coco, combinando. No próximo slide, Camila estava ajoelhada na praia, construindo um castelo de areia, enquanto mamãe ria, com as mãos nos quadris, como se estivesse assistindo a um pequeno milagre. Outra foto mostrava meu pai mergulhando em águas rasas, algo que ele alegava não ter tempo ou energia para fazer, sempre que eu pedia para ele fazer qualquer coisa simples comigo. Fiquei lá, ainda cheirando a álcool em gel e ar de hospital, meu corpo doendo, minha mente entorpecida. Liguei para minha mãe. Ela atendeu com um tom tão casual que você pensaria que eles tinham apenas dirigido até o outro lado da cidade. Quando perguntei por que ninguém me contou, ela suspirou e disse: Imaginamos que você estivesse trabalhando. Você está sempre trabalhando. Como se toda a minha vida tivesse sido uma inconveniência para os planos deles. Como se me convidar nunca tivesse passado pela cabeça deles. Quando a ligação terminou, um peso se instalou no meu peito, mais profundo que a exaustão. Parecia uma lâmina, como se tivessem pegado um momento familiar e me editado para fora, sem hesitação. Uma semana depois, veio a festa de aniversário de Camila. Ela alugou um bar na cobertura no centro da cidade, do tipo com luzes neon, vista para o horizonte e convidados vestidos com roupas que custavam mais do que meu aluguel mensal. Cheguei direto de outro plantão, banhado, mas ainda sentindo o hospital agarrado a mim. Camila cintilava sob as luzes, deslizando pela multidão como se a noite orbitasse ao redor dela. As pessoas aplaudiram quando ela entrou, telefones piscando em sua direção. Durante um brinde, um dos amigos dela virou-se para meu pai e perguntou, meio curioso, meio condescendente: Então, o que o Lucas faz? Meu pai riu levemente sem olhar para mim e disse: Ele ainda está se encontrando. Senti o ar sair dos meus pulmões. Por um segundo, não tive certeza se responderia ou sairia. Mas fiquei lá, engolindo as palavras dele como tinha engolido cada desprezo antes delas. A celebração continuou como se nada tivesse sido dito. Para eles, nada tinha sido. Alguns dias depois, passei na casa dos meus pais porque minha mãe pediu ajuda para organizar alguma papelada. Parecia inofensivo o suficiente. Sentamos à mesa de jantar, cercados por pilhas de envelopes.
Enquanto os organizava, notei vários extratos dos empréstimos estudantis de Camila, marcados como pagos. Os valores eram altos, muito maiores do que qualquer coisa que meus pais pudessem pagar casualmente. A princípio, assumi que eles tinham usado economias, mas então meus olhos captaram um número de agência familiar sob o histórico de pagamentos. Era o meu. A mesma conta que eu usava para as contribuições do financiamento da casa todos os meses. Meu estômago apertou enquanto um pulso repentino de calor corria através de mim. Continuei, folheando papéis. E escondido entre contas de luz e extratos de cartão de crédito, estava um documento bancário que eu nunca tinha visto antes, impresso meses antes, listando transferências recorrentes que eu não reconhecia. Algo em mim soube imediatamente de que aquilo não era um erro, mas me forcei a ficar quieto. Dobrei os documentos de volta na pilha e fingi que não tinha visto nada. Mais tarde, naquela noite no hospital, chamei Juliana de lado e perguntei se podíamos conversar, embora eu não tenha dito muito ainda. Ela olhou para mim com o tipo de preocupação que apenas alguém que viu você desabar atrás de um armário de suprimentos pode dar e disse: "O que quer que seja, você não tem que carregar sozinho." A voz dela ficou comigo enquanto eu dirigia para casa, repassando os números na minha mente. Quando cheguei ao meu apartamento, abri meu laptop, digitei minhas credenciais bancárias e encarei o saldo. Meus dedos pairaram sobre o mouse. Era hora de saber a verdade. Era hora de parar de fingir. Quando o histórico da conta finalmente carregou e os números apareceram, minha respiração parou. O próximo capítulo da minha vida já estava se desenrolando, estivesse eu pronto para ele ou não. Meu apartamento parecia mais frio do que o normal naquela noite. Fechei a porta atrás de mim, joguei minhas chaves no balcão e fui direto para o meu quarto. A tela do laptop iluminava o quarto com um brilho azul pálido enquanto eu sentava na beira da cama, o zumbido do ventilador constante ao fundo. Uma xícara de café pela metade estava ao meu lado, o amargor ainda agudo na minha língua enquanto eu me preparava para o que estava prestes a descobrir. Abri o aplicativo do banco e rolei pelas transações recentes primeiro, depois as mais antigas, depois as transferências automáticas. O primeiro soco veio quando percebi que o saque mensal, que eu sempre pensei ser o financiamento da casa, era significativamente maior do que o financiamento real exigia. Abri uma planilha, inseri os números, depois cruzei as referências com os papéis físicos que eu tinha visto na casa dos meus pais. A verdade me atingiu como uma maré lenta e sufocante. Nos últimos 2 anos, quase R$250 mil tinham sido retirados da minha conta. Não apenas para a casa, mas para os empréstimos estudantis de Camila, as parcelas do carro dela e até faturas de cartão de crédito que pareciam maratonas de compras. Não foram alguns erros ou deslizes ocasionais. Foi sistemático. Foi intencional. E eu estive pagando pela vida dela sem nem saber. Recostei-me na parede, encarando o teto, enquanto a traição se instalava no meu peito. Como eu deixei isso passar? Como confiei tão cegamente? Meus pais sabiam exatamente o que estavam fazendo. Camila não questionava, e eu era aquele que deveria permanecer grato, silencioso, confiável. Quando voltei para a lista de transações, outra coisa chamou minha atenção. Um pagamento recorrente, marcado como autorizado, que eu nunca tinha aprovado. Começou meses depois que minha mãe me pediu para ajudá-la com o aplicativo do banco dela. Ela alegou que não conseguia entrar e precisava da minha ajuda para digitar a senha. Eu digitei para ela, fui embora e nunca mais pensei nisso. Não percebi que tinha deixado a porta escancarada. O quarto parecia pequeno demais. Minha garganta parecia apertada demais. Peguei a pasta onde guardava recibos e documentos fiscais, tirando tudo o que parecia relevante. Então, dirigi para o hospital mais cedo, precisando da voz de Juliana, mais do que queria admitir. Na sala de descanso, sob as luzes fluorescentes frias, entreguei a ela a pilha de extratos impressos.
Ela folheou por eles, sua expressão ficando mais séria a cada página. Quando ela olhou para cima, sua voz estava firme, mas decidida. Isso não é ajudar sua família. Isso é abuso financeiro, e não está certo. Ouvir isso de outra pessoa tornou tudo real de uma maneira que me atordoou. Assenti, engolindo a boa verdade amarga, sentindo uma mudança dentro do meu peito que eu não conseguia nomear ainda. Minutos depois, meu telefone tocou. O nome de Camila iluminou a tela. Quase deixei ir para a caixa postal, mas algo em mim queria ouvir o tom dela. Queria saber até onde isso tinha ido. Quando atendi, a voz dela estava trêmula, urgente. Ela disse que a empresa de financiamento tinha entrado em contato com ela, dizendo que o pagamento estava atrasado e que eu precisava consertar isso. Você sabe, eu não consigo lidar com estresse, disse ela, como se isso por si só fosse justificativa suficiente para minha vida girar em torno da dela. Eu não discuti, não expliquei. Apenas ouvi, escutando o direito implícito sob o medo dela, a expectativa de que eu consertaria tudo do jeito que sempre fiz. Quando a ligação terminou, senti-me estranhamente calmo. Voltei para o meu quarto após meu plantão, acendi a luminária e tirei fotos de cada extrato, cada registro, cada documento que provava para onde meu dinheiro tinha ido. Salvei-os em múltiplos lugares. Telefone, laptop, nuvem, como alguém se preparando para uma tempestade. E de muitas maneiras, eu estava. Sentei na beira da cama e tomei uma decisão que estava esperando dentro de mim há anos. Eu pararia de pagar o financiamento. Eu pararia de financiar as vidas deles. Eu pararia de ser a sombra na qual eles se apoiavam, sem nunca ver. Quando fechei o laptop, o quarto ficou completamente silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia solitário. Parecia um começo. Sussurrei para mim mesmo, quase inaudível, mas firme. Não serei mais a sombra deles. As ligações começaram cedo na manhã seguinte, uma após a outra, como alarmes que eu não tinha definido. A voz da minha mãe veio primeiro, aguda e trêmula, despida da certeza calma que ela geralmente carregava. Ela não perguntou se eu estava bem. Não mencionou o longo plantão que ela sabia que eu tinha acabado de terminar. Ela foi direto ao ponto, exigindo saber por que o financiamento não tinha sido pago. Antes que eu pudesse responder, ela lançou reclamações sobre taxas de atraso, multas e como coisas assim não podem acontecer em uma família que depende uns dos outros. Minutos depois de eu desligar, meu pai ligou. A voz dele era severa, quase ensaiada, me acusando de irresponsabilidade e dizendo que eu precisava começar a agir como um adulto. Ele não perguntou por que o pagamento estava faltando. Não considerou que eu pudesse estar passando dificuldades. Não imaginou se havia algo errado. Tudo o que importava para ele era o dinheiro faltando. Enquanto as palavras dele ecoavam pelo telefone, algo dentro de mim mudou. Tornou-se dolorosamente claro que, aos olhos deles, eu não era um filho. Eu era um sistema financeiro do qual eles tinham se acostumado a sacar. Mais tarde, naquela tarde, enquanto eu estava sentado no refeitório do hospital, beliscando um sanduíche que eu estava cansado demais para comer, meu pai ligou novamente. Dessa vez ele escorregou, revelando mais do que pretendia. Ele admitiu que minhas transferências mensais tinham se tornado parte do orçamento doméstico e que sem elas as coisas ficavam complicadas rápido. O tom dele não carregava vergonha, nenhuma hesitação, como se fosse natural para um homem feito depender de seu filho mais velho para manter sua casa à tona. Terminei a ligação me sentindo vazio, percebendo assim a verdade. Eu tinha sido leal demais para ver. Eles não tinham simplesmente aceitado minha ajuda ao longo dos anos. Eles tinham construído suas vidas ao redor dela. Camila entrou em contato em seguida, mas não com preocupação. Ela enviou uma mensagem que dizia: "Se você não pagar a casa,
O imóvel vai ser notificado. Meus amigos vão descobrir que algo está errado. O pânico dela não era sobre perder abrigo ou estabilidade. Era sobre perder a imagem que ela havia curado. A filha perfeita, na família perfeita, vivendo a vida perfeita. Aquilo me atingiu mais forte do que eu esperava. Não porque ela fosse egoísta, eu já sabia disso, mas porque ela nem tentou fingir o contrário. No meio de todo esse barulho, o hospital me engoliu novamente. Corri para uma sala de trauma, onde um paciente precisava de compressões, tremendo através dos meus braços, a sala densa com urgência e suor. A adrenalina entorpeceu a exaustão por um momento, mas assim que os monitores se estabilizaram e a crise passou, a ficha caiu. Minha família nunca tinha me perguntado se eu estava bem depois desses plantões. Eles não tinham ideia do que meu trabalho tirava de mim. E nunca se importaram em descobrir. Juliana me encontrou encostado no balcão depois, respirando com dificuldade. Ela estudou meu rosto por um momento, antes de dizer calmamente: se você não traçar a linha agora, eles vão continuar usando você, até não sobrar nada. Ouvir isso dito em voz alta foi como ter alguém acendendo uma luz em um quarto em que eu vivia há anos, sem notar a escuridão. Naquela noite, meus pais ligaram novamente. Desta vez, insistiram que eu consertasse o problema e cobrisse o pagamento perdido. Minha mãe disse: você é o responsável. Você tem que salvar a família. Meu pai entrou na conversa alegando que o futuro de Camila dependia de ela ficar focada e sem estresse. Eles não estavam pedindo, estavam mandando. Não havia desculpas, nenhuma responsabilidade, nenhum reconhecimento do que tinham feito, apenas expectativa, apenas pressão. Quando a voz da minha mãe falhou, com lágrimas forçadas, as mesmas lágrimas que ela usou durante toda a minha infância para me guiar, algo dentro de mim permaneceu imóvel. Pela primeira vez, não cedi. Não senti culpa. Não senti o impulso instintivo de correr e consertar tudo. Vi o padrão claramente, a manipulação, o peso emocional colocado em mim sob o disfarce de família. Respirei fundo, sentindo a clareza se instalar no meu peito. Disse a eles que precisávamos conversar pessoalmente, calmo, firme, controlado. Sugeri um jantar em família para que pudéssemos discutir as finanças adequadamente. Minha mãe concordou imediatamente, sua voz se iluminando, como se acreditasse que tinha ganhado algo. Mas eu sabia a verdade. Ao desligar, uma confiança silenciosa cresceu em mim, sólida, estável, diferente de tudo que eu já tinha sentido antes. Desta vez, sussurrei para mim mesmo: eu sou aquele que está no controle. Os dias que antecederam o jantar pareceram estranhamente quietos, quase como o ar antes de uma tempestade. Passei cada noite sentado na minha pequena mesa da cozinha, organizando cada documento que eu havia coletado. Imprimi extratos, destaquei datas, circulei cobranças, organizei-os em pilhas arrumadas que rastreavam cada centavo desviado de mim. O farfalhar do papel tornou-se uma espécie de trilha sonora. Cada folha, um lembrete de quanto tempo eu permiti ser drenado. Apesar da raiva correndo através de mim, senti uma calma que não esperava. Era a calma que vem quando você finalmente para de fingir. Certa manhã, enquanto revisava a pilha, meu telefone vibrou com uma mensagem de Camila. Ela escreveu que sabia um pouco sobre a ajuda que eu estava dando à família e pensava que eu fazia isso por amor a ela. Ela disse isso casualmente, como se fosse um elogio. Mas suas palavras revelaram algo mais profundo. Ela não tinha sido tão alheia quanto fingia. Ela sabia o suficiente para aceitar os benefícios sem fazer perguntas. Ela sabia o suficiente para ficar em silêncio. Essa constatação cortou mais fundo do que qualquer acusação poderia. Não muito tempo depois, meu pai ligou novamente. A voz dele era severa, cortada, quase de comando. Ele me disse para não escalar as coisas
e insistiu que quaisquer problemas que eu tivesse precisavam ficar dentro da família. Ele disse a palavra família com um peso que esperava que eu respeitasse. Mas tudo o que senti foi a pressão que ele estava tentando impor. Pela primeira vez, ouvi o medo por baixo de sua autoridade. Não medo por mim, medo de ser exposto. Mais tarde, naquela noite, enquanto fazia mais uma varredura no histórico da minha conta bancária, encontrei outro pagamento pendente agendado para a semana seguinte. Outro pagamento de empréstimo para Camila, programado para ser debitado automaticamente da minha conta. Mesmo depois de tudo o que tinha acontecido, mesmo depois do primeiro pagamento da casa perdido, eles nunca pausaram o sistema que construíram nas minhas costas. Eles ainda estavam tirando, ainda assumindo que eu consertaria. Imprimi aquela página imediatamente e adicionei a pilha crescente. Enquanto organizava os documentos finais, percebi algo que me surpreendeu. A dor não vinha do dinheiro. Vinha da verdade de que minha família nunca tinha me visto como uma pessoa própria. Eu tinha sido o confiável, o estável, aquele que não colapsaria se fosse empurrado. Eles valorizavam essa versão de mim porque ela os servia, mas nunca pararam para perguntar quem eu era fora de ser útil. Saber disso era uma ferida mais profunda do que qualquer traição financeira. A noite do jantar chegou. Quando estacionei na frente da casa, as janelas brilhavam calorosamente, as luzes do jardim perfeitamente arranjadas, como se o mundo lá dentro fosse ordenado e amoroso. Entrando, vi que minha mãe havia preparado um banquete completo, carne assada, pão fresco, a louça cara que ela guardava para feriados. Meu pai tinha aberto uma garrafa de vinho que ele geralmente reservava para convidados que queria impressionar. Camila estava vestida como se fosse um baile de gala. Sua maquiagem impecável, seu sorriso equilibrado. Eles estavam encenando um show da mesma maneira que sempre faziam. Uma bela ilusão. Um retrato de uma família que não existia. Eles acreditavam, ou queriam acreditar, que uma mesa polida e uma conversa educada poderiam me puxar de volta para o lugar. Que no momento em que eu entrasse no mundo deles, eu me tornaria o filho que ficava quieto e pagava as contas. Mas eu não era. Mais aquele filho. Entrei na sala de jantar com a pasta debaixo do braço e senti os 3 pares de olhos voltados para mim. Desta vez, não houve encolhimento, nem me dobrar pequeno para caber no espaço que eles permitiam. Fiquei de pé, alto, firme, sentindo a verdade de tudo o que eu havia reunido descansando em minhas mãos. Enquanto puxava minha cadeira, um único pensamento se instalou dentro de mim com certeza absoluta. Depois desta noite, nada entre nós seria o mesmo. Eles acreditavam que entendiam quem eu era. Acreditavam que sabiam como esta noite iria, mas não tinham ideia do que eu tinha vindo preparado para fazer. Cheguei a casa exatamente na hora, nem 1 minuto adiantado, nem 1 minuto atrasado. O ar de dezembro ainda se agarrava à minha jaqueta quando entrei, deixando o calor da sala de jantar roçar em mim, embora não fizesse nada para aliviar a tensão que já se enrolava no fundo do meu estômago. A mesa estava posta imaculadamente, como se estivéssemos recebendo dignitários em vez de confrontar a verdade. A carne assada brilhava sob a luz suave. O vinho já estava aberto, e meus pais riam daquela maneira ensaiada e polida que usavam sempre que havia visitas. Camila sentava-se com as costas retas, sorrindo brilhantemente demais, seu vestido cintilando como se estivesse se preparando para fazer um discurso de aceitação em vez de sentar para um acerto de contas familiar. Observei todos eles cuidadosamente, cada olhar trocado entre eles, cada risada forçada, cada tentativa de parecer relaxado. Parecia que eu tinha entrado em uma produção de teatro onde eu era o único que não tinha recebido o roteiro. A confiança deles na ilusão era quase surpreendente, quase. Minha mãe juntou as mãos e sugeriu que compartilhássemos nossos sentimentos, insistindo que mal-entendidos poderiam ser resolvidos se lembrássemos o que família significa.
Meu pai deslizou para seu tom de palestra, falando sobre responsabilidade, obrigação, como famílias dependem umas das outras, como eu tinha recebido tanto e, portanto, era esperado que retribuísse. Camila adicionou seus próprios toques gentis, dizendo que eu tinha um grande coração e que ajudar uns aos outros, mesmo quando é inconveniente, era parte de ser próximo. Deixei-os falar. Deixei as palavras passarem por mim, frias e previsíveis, e fiquei imóvel o tempo suficiente para deixá-los pensar que tinham conseguido. Os lábios da minha mãe se curvaram em um pequeno sorriso satisfeito. Camila relaxou visivelmente, recostando-se como se a situação já tivesse se resolvido. Meu pai estendeu a mão para sua taça de vinho, pronto para finalizar a noite com uma de suas conclusões autoritárias. Foi quando coloquei a pasta grossa na mesa. O som que ela fez contra a madeira polida cortou o ambiente. Cada conversa morreu instantaneamente. Cada sorriso congelado rachou. Os olhos da minha mãe se estreitaram. A mão do meu pai endureceu no ar. Camila se endireitou, sua fachada tremeluzindo. Vamos falar sobre contribuições financeiras, eu disse calmamente, tranquilamente, firmemente, os rostos deles drenados de cor. Abri a pasta e estendi os papéis um por um. Primeiro, os registros dos pagamentos do empréstimo estudantil, 2 anos de transações, cada uma financiada por mim. Depois, os extratos do cartão de crédito, mostrando cobranças que nunca fiz. Milhares em compras, itens de luxo, contas de restaurantes onde nunca comi. E, finalmente, os pagamentos da casa. O valor de cada mês, cada data, cada horário. Eu tinha carregado, sem saber, todo o fardo financeiro sozinho. A sala engrossou com o silêncio. A boca da minha mãe se contraiu como se quisesse falar, mas não conseguisse encontrar a mentira, certa, rápido o suficiente. Meu pai encarava os números como se pudesse intimidá-los, até desaparecerem. O rosto de Camila ficou pálido. A mão dela tremia levemente enquanto pegava um dos extratos, escaneando a página com olhos arregalados. Ela começou a chorar, não de remorso, mas de choque. Ela murmurou que assumiu que nossos pais estavam cobrindo os custos, que nunca percebeu que o dinheiro vinha de mim. Mas então, a voz dela suavizou, quase quebrando, ao admitir que sabia que a família dependia de mim. Ela só não disse nada, porque admitir em voz alta poderia ter estilhaçado o pedestal em que foi colocada durante toda a vida. Minha mãe finalmente falou, insistindo que eu estava entendendo tudo errado, alegando que era temporário, alegando que não queriam fazer mal. Meu pai contra-atacou, acusando-me de ser ingrato, dizendo que eu devia a eles por me criarem, dizendo que um bom filho não fica contando placar. Quando perguntei como minhas informações bancárias foram usadas para autorizar transferências que nunca aprovei, eles desviaram da pergunta, culpando confusão, erros de sistema, qualquer coisa exceto eles mesmos. Ouvi sem piscar. E quando a última desculpa desapareceu, olhei para eles da mesma maneira que olharam para mim naquela noite no jantar. Direto, sem piscar, farto. Então eu disse: então peça para ela pagar as contas de vocês. Desta vez minha voz não tremeu. Desta vez eu não estava quebrando. Eu tinha terminado de me dobrar. Ninguém respondeu. Nem uma respiração, nem um protesto, apenas o desenrolar silencioso de uma família que construiu seu conforto no meu silêncio. Reuni os documentos na pasta, levantei-me e empurrei minha cadeira para trás. Cansei de pagar por tudo. A casa pareceu ecoar depois que falei. Caminhei até a porta, sem olhar para trás. Quando ela fechou atrás de mim, o baque oco pareceu a nota final de uma vida que eu estava finalmente deixando para trás. Eu não sabia o que aconteceria com eles a seguir, mas sabia exatamente o que aconteceria comigo. Eu tinha entrado em uma nova vida, uma não construída sobre as expectativas ou as dívidas deles, uma onde eu finalmente te pertencia a mim mesmo. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrou-se através das persianas do meu apartamento
de uma maneira que parecia diferente, mais clara, mais estável. Acordei sem o peso familiar pressionando meu peito. Não havia chamadas perdidas iluminando minha tela. Nenhuma demanda urgente esperando por mim. Nenhuma culpa roendo as bordas dos meus pensamentos. Pela primeira vez em anos, o silêncio parecia um presente. Sentei à minha mesa da cozinha, a pasta de documentos ainda lá, agora mais como prova de liberdade do que prova de traição. Passei a mão pela pilha, sentindo o peso de tudo que carreguei e tudo que finalmente coloquei no chão. Mas a quietude não durou muito. Nos dias seguintes, as ligações começaram. Correios de voz carregados de raiva, confusão, súplicas. Não atendi, nenhuma vez. O financiamento da casa atrasou ainda mais e os avisos do banco começaram a chegar. Camila me mandou mensagem tarde da noite, dizendo que o noivo dela tinha feito perguntas sobre as finanças dela. Perguntas que ela não conseguia responder sem revelar quem realmente tinha financiado o estilo de vida dela. Ele começou a duvidar do que ela podia realmente pagar e do que ela fingia pagar. Alguns dias depois, recebi um correio de voz dela. Ela estava soluçando, mal formando palavras, dizendo que ele tinha cancelado o mútuo noivado. Ela me culpou por não intervir, por não proteger essa riqueza em que ela havia se envolvido. Doeu ouvi-la quebrar, mas também deixou algo claro. Ela ainda não entendia a raiz do colapso. Não foi meu silêncio que destruiu o mundo dela. Foi a verdade, finalmente, a alcançando. Meus pais não se saíram muito melhor. As cartas do banco aumentaram e, sem meus pagamentos, a casa inevitavelmente entrou em processo de retomada. Em meses, eles foram forçados a se mudar para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Minha mãe me enviou uma longa mensagem. Metade desculpa, metade acusação. Ela disse que sentia muito que as coisas tivessem saído do controle, mas também insistiu que eu tinha exagerado, que família deve compartilhar fardos, que eu deveria ter conversado em vez de ir embora. Mesmo em seu arrependimento, ela perdeu o ponto. Ela não estava lamentando a dor que causou. Ela estava lamentando o controle que perdeu. Enquanto isso, minha vida tomou um rumo diferente. Aceitei uma posição em Curitiba como enfermeiro especialista, algo pelo qual trabalhei anos. Meu novo apartamento tinha vista para a serra, as montanhas nítidas e azuis contra o céu. O ar parecia diferente lá, fino, limpo, honesto. No hospital, os colegas me tratavam com respeito. Os colegas valorizavam minha opinião. Pela primeira vez, eu estava cercado por pessoas que me viam por quem eu realmente era, em vez do que eu poderia fornecer. Uma manhã, pisei na minha varanda com uma xícara de café, observando a luz se estender pelos picos. Havia uma certeza silenciosa no meu peito, algo que eu nunca tinha sentido antes. Era a compreensão de que eu nunca tinha sido fraco. Eu nunca fui o filho menor que eles diziam que eu era. Eu tinha sido a fundação em que eles pisavam, a pessoa que mantinha tudo junto. E afastar-me deles não foi fracasso. Foi liberdade. Eu não os odiava. Não desejava mal a eles. Eu simplesmente não desejava mais ser possuído pela versão de família que eles insistiam em ser. Algumas histórias não terminam com reconciliação. Algumas terminam com libertação. Respirei fundo, sentindo a manhã se instalar sobre mim, quente e brilhante. Eu não tinha perdido uma família. Eu tinha finalmente recuperado a mim mesmo. Parado ali naquela varanda, com as montanhas se estendendo largas e silenciosas diante de mim, percebi algo que nunca entendi. Enquanto vivia sob o peso das expectativas da minha família, a cura não é barulhenta. Ela não acontece de uma vez. Ela vem em respirações pequenas e consoanas e constantes, do tipo que você dá quando não está mais se preparando para a decepção de outra pessoa. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava me encolhendo para caber dentro de uma versão de família que nunca abriu espaço para mim. Eu não estava segurando tudo junto sozinho. Eu não estava me dobrando para permanecer útil, agradável, confiável. Eu era simplesmente eu,
incondicional, descarregado, suficiente. Aprendi que ir embora não significa que você parou de se importar. Significa que você finalmente começou a se importar com você mesmo. Significa que você escolheu a paz em vez da aprovação, o autorrespeito em vez da obrigação, a verdade em vez das aparências. Significa que você reconheceu que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é deixar ir as pessoas que só se seguravam em você pelo que você podia dar, não por quem você era. E se você está lendo isso e algo dentro de você parece familiar, se você já carregou mais do que sua parte, se você já foi o quieto, segurando tudo, se você já se sentiu invisível no lugar que deveria te ver primeiro, quero que saiba disso. Você não está sozinho. Seu valor não é medido por quanto você aguenta. Você não tem que ficar em algum lugar que pede para você encolher apenas para manter a paz. Antes de ir, se minha história ressoou com você, se você já esteve em sua própria varanda metafórica, imaginando quem poderia se tornar sem todo o peso, me conte nos comentários. Diga, estou aqui, ou compartilhe de onde você está ouvindo. Leio todas as mensagens. Elas me lembram que histórias como as nossas não desaparecem simplesmente. Elas nos conectam, elas nos fortalecem, elas nos ajudam a respirar novamente. E se você quiser acompanhar o resto da minha jornada, curando, reconstruindo, aprendendo assim a viver uma vida que finalmente parece minha, por favor, inscreva-se. Seu apoio significa mais do que você imagina.